Eu sei que muita gente diz que o amor de mãe é incondicional, que não importa o que aconteça, uma mãe sempre perdoa, sempre entende, sempre aceita. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca tiveram que assistir a própria filha apresentar uma estranha como mãe para 400 pessoas, enquanto elas ficavam esquecidas numa mesa de canto, segurando a conta de R$ 500.000 que tornou aquela mentira possível. Me chamo Cleide Moraes, tenho 52 anos e essa história começa no dia mais caro da minha vida. Não porque gastei uma fortuna no casamento da minha filha Vitória, isso eu faria 1000 vezes, mas porque foi o dia em que descobri o preço real do amor que eu havia dado a ela, minha própria dignidade. Era 15 de abril de 2023, um sábado ensolarado no Rio de Janeiro. O tipo de dia perfeito que a gente vê nos filmes, com aquela luz dourada batendo nas montanhas e o céu azul sem uma nuvem. O dia ideal para o casamento dos sonhos que eu vinha planejando há 8 meses. Acordei às 5 da manhã, mesmo sendo sábado. Não por nervosismo, eu tinha controlado cada detalhe daquela festa. Era por excitação pura. Minha filha ia se casar no Copacabana Palace, o hotel mais famoso do Brasil. Ela ia ter tudo o que eu nunca tive. Ia subir ao altar sem se preocupar com dinheiro, sem contar centavos, sem olhar preço de nada. Lembro que fiquei parada na varanda do meu apartamento em Ipanema. Sim, eu morava em Ipanema, não era mais a costureirinha do subúrbio, olhando para o mar e pensando: consegui. Minha filha vai se casar como uma princesa. A ironia é que eu estava certa. Ela realmente se casou como uma princesa. O problema é que princesas, aparentemente, não gostam de lembrar que já foram plebeias. Cheguei ao Copacabana Palace às 2 da tarde. O casamento era às 5, mas eu queria supervisionar os últimos detalhes. Afinal, quando você gasta 480 mil numa festa, cada arranjo de flor tem que estar no lugar certo. Meu Audi A6 parou na entrada principal do hotel. Não era o carro mais chamativo da fila. Tinha Porsches, Mercedes, até uma Ferrari vermelha que deveria pertencer a algum convidado. Mas era meu, pago com meu trabalho, e isso me dava um orgulho danado. Desci do carro usando meu vestido azul marinho, um crepe italiano que eu tinha escolhido numa boutique da Barra. Elegante, discreto, apropriado, pelo menos eu achava. As joias eram simples, mas de boa qualidade. Um colar de pérolas e brincos que combinavam. Nada ostensivo. Eu não era do tipo que gostava de chamar atenção, mas eu deveria ter percebido alguma coisa pela forma como o porteiro me olhou. Não foi grosseria, foi hesitação. Como se ele estivesse tentando descobrir se eu realmente pertencia àquele lugar. O saguão do Copacabana Palace é uma coisa impressionante. Mármore por todo lado. Lustres que devem custar mais que um apartamento. Tapetes persas que você tem medo de pisar. É o tipo de lugar onde você automaticamente fala mais baixo, anda mais devagar, respira com mais cuidado. Encontrei a Fernanda, a cerimonialista, perto da entrada do salão principal. Uma mulher de uns 40 anos, magra, super elegante, com aquele jeito eficiente que essas profissionais têm. Nos últimos meses, ela tinha se tornado quase uma amiga. Afinal, planejar um casamento cria intimidade. Mas naquele dia, alguma coisa estava diferente. Ela me cumprimentou com um sorriso meio forçado, evitando olhar diretamente nos meus olhos. Dona Cleide, que bom que a senhora chegou cedo, ela disse, consultando sua agenda. Precisamos conversar sobre um pequeno ajuste no arranjo das mesas. Ajuste. Essa palavra deveria ter acendido um alerta na minha cabeça, mas eu estava tão focada em outros detalhes que deixei passar. Que tipo de ajuste, Fernanda? Bem, a família do noivo fez algumas inclusões de última hora na lista de convidados. Pessoas importantes, sabe como é. Então precisamos reacomodar algumas mesas. E isso afeta onde exatamente? Ela mexeu nos papéis, claramente desconfortável. A senhora estava na mesa 2, ao lado dos pais do noivo, mas agora a senhora vai para a mesa 22. Mesa 22, num salão de 25 mesas. Mesa 22, repeti, tentando manter a voz calma. E onde fica essa mesa? Ali. Ela apontou para um canto do salão, perto da porta que dava para a cozinha. Uma mesa menor, meio escondida atrás de uma coluna decorativa. É uma mesa muito agradável, com uma vista ótima para... Fernanda, eu a interrompi. Quem autorizou essa mudança? Silêncio.
Ela olhou novamente para os papéis, mas eu sabia que a resposta não estava escrita ali. A família do noivo sugeriu que seria mais apropriado. Apropriado. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino desafinado. Mais apropriado para quem? Dona Cleide, a senhora entende como essas ocasiões funcionam. Há certas hierarquias sociais que precisam ser respeitadas. Hierarquias sociais. Eu, que estava pagando a festa inteira, estava sendo empurrada para o canto por hierarquias sociais. Respirei fundo e resolvi não fazer escândalo naquele momento. Afinal, era o dia do casamento da minha filha. Eu podia engolir aquela humilhação por ela. Tudo bem, Fernanda. Mesa 22 está ótimo. Ela pareceu aliviada. A senhora é muito compreensiva. Tenho certeza de que a festa vai ser maravilhosa. Caminhei pelo salão, conferindo os arranjos de flores. Orquídeas brancas importadas do Equador, 35 mil só em flores. Cada mesa tinha um centro elaborado que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. As cadeiras eram cobertas com tecido de seda, laços dourados amarrados com precisão militar. O altar estava montado no fundo do salão, decorado com mais orquídeas e um painel de espelhos que multiplicava a luz dos lustres. Era exatamente como a Vitória havia sonhado. Elegante, sofisticado, digno de uma revista de casamentos. Enquanto eu observava aquela perfeição cara, senti uma presença ao meu lado. Era a Dona Helena Albuquerque, mãe do Felipe, uma senhora de 68 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um vestido que provavelmente custava mais que meu carro. Cleide, ela disse, com aquele sorriso educado que ricos usam quando querem ser cordiais sem ser calorosos. Como você está? Ansiosa para o grande dia? Muito ansiosa, Dona Helena. Está tudo lindo, não é? Está sim. A Fernanda realmente se superou. Pausa. E onde você vai sentar? Espero que tenham encontrado um lugar agradável para você. A forma como ela disse, lugar agradável para você, soou quase maternal. Como se ela estivesse se preocupando com uma parente distante que precisava ser acomodada. Mesa 22, respondi. Fernanda disse que tem uma vista ótima. Ah, que bom! Outro sorriso educado. Tenho certeza de que você vai se sentir muito confortável lá. Confortável. Era a segunda vez que alguém usava um eufemismo para me tranquilizar sobre estar sendo colocada de lado. Dona Helena se afastou para cumprimentar outros convidados que chegavam, e eu continuei minha inspeção. O bar estava montado com as bebidas mais caras que o dinheiro podia comprar. Champanhe francês, uísques importados, vinhos que custavam mais por garrafa do que muita gente ganha por mês. Foi quando vi a Vitória entrando no salão para uma última conferida. Ela estava deslumbrante no seu vestido de noiva. Um Letícia Bronstein que havia custado 28 mil reais e valia cada centavo. A seda fluía como água. O bordado à mão capturava a luz de forma mágica. Ela parecia uma boneca de porcelana, perfeita e irreal. Caminhei em direção a ela, meu coração disparando de orgulho. Minha filha, minha princesa. A razão de cada hora extra que eu havia trabalhado, cada sacrifício que eu havia feito. Vitória, meu amor, você está linda. Ela se virou e sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Havia alguma coisa ali, uma tensão que eu não conseguia identificar. Oi, mãe. Você chegou cedo. Queria ter certeza de que estava tudo perfeito para você. Está tudo lindo. Ela olhou ao redor, evitando meu olhar. Mãe, eu queria te pedir uma coisa. Claro, qualquer coisa. Hoje à noite, você poderia evitar mencionar. Você sabe, o passado? O início da empresa, essas coisas? O passado. O início da empresa. A forma como ela disse isso fez minha garganta apertar. Por que eu faria isso, Vitória? É que o pessoal aqui tem um perfil diferente, entende? Eles não vão entender nossa trajetória. Podem interpretar mal. Interpretar mal. Como se nossa história de superação fosse algo vergonhoso. Vitória, nossa trajetória é motivo de orgulho, não de vergonha. Eu sei, mãe, eu sei. Mas hoje é meu casamento. Eu só quero que tudo seja perfeito. Perfeito. E aparentemente, nossa verdadeira história não era compatível com a perfeição. Está bem, murmurei. Não vou mencionar nada. Obrigada, mãe. Você é a melhor.
Ela me deu um beijinho no rosto e saiu correndo para resolver algum detalhe. Fiquei ali parada, no meio daquele salão de R$500.000, me sentindo subitamente pequena. Os convidados começaram a chegar às 4 horas. Eu me posicionei perto da entrada para observar. Era impressionante a elegância daquelas pessoas. Os homens em smokings impecáveis, as mulheres em vestidos de grife, joias que cintilavam sob a luz dos lustres. Eles se cumprimentavam com familiaridade, conversavam sobre viagens para a Europa, negócios, eventos sociais dos quais eu nunca havia ouvido falar. E então eu comecei a perceber as olhadas. Não eram olhadas grosseiras, eram sutis, rápidas, mas carregadas de curiosidade. Como se as pessoas estivessem tentando me catalogar, descobrir onde eu me encaixava naquele universo. Escutei fragmentos de conversas. Quem é aquela senhora de azul? Deve ser alguma parente distante. O vestido é bonito, mas não é da mesma qualidade dos outros. Bonito, mas não da mesma qualidade. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Foi então que vi entrar uma mulher que eu reconheci, Cristina Monteiro. Ela era a madrinha de crisma da Vitória, uma mulher elegante de uns 50 anos que havia se tornado uma espécie de mentora social da minha filha nos últimos anos. Loira, sofisticada, com aquele ar de quem nasceu naquele mundo. O que me chamou a atenção foi a forma calorosa como os Albuquerque a receberam. Abraços genuínos, sorrisos sinceros, como se ela fosse família de verdade. Cristina foi direto para a mesa principal, sentando-se ao lado de Dona Helena. A mesa que, originalmente, era para ser minha. Caminhei até minha nova posição, mesa 22. Uma mesa redonda menor, meio escondida atrás de uma coluna, exatamente como Fernanda havia descrito. A vista não era para o altar, era para a porta da cozinha, onde os garçons entravam e saíam constantemente. Os outros ocupantes da mesa foram chegando aos poucos. Um casal de primos distantes dos Albuquerque, uma tia solteirona, um amigo de faculdade do Felipe que aparentemente não tinha conseguido par para a festa. Pessoas simpáticas, mas claramente os sobreviventes do arranjo de mesas. Os que precisavam ser acomodados, mas não eram importantes o suficiente para as mesas principais. Durante o coquetel, fiquei observando minha filha circular pelo salão. Ela estava radiante, cumprimentando os convidados com a graça de uma anfitriã nata. Mas eu notei algo que me incomodou. Ela não me procurou, nem uma vez. Era como se eu fosse invisível naquele mar de pessoas elegantes. E foi durante esse coquetel que escutei a conversa que deveria ter me preparado para o que estava por vir. 2 senhoras da alta sociedade carioca estavam paradas perto da minha mesa, taças de champanhe na mão, conversando em tom confidencial. "A Vitória está linda, não está?" disse uma delas, uma ruiva de uns 60 anos com colar de diamantes. Deslumbrante. E que sorte ter encontrado uma família como os Albuquerque para acolhê-la. Pois é, depois de tudo o que a menina passou, pobrezinha. Perder a mãe tão jovem. Perder a mãe. Eu senti o sangue gelar nas veias. Mas a Cristina tem sido uma bênção na vida dela, continuou a segunda senhora. Cristina é uma santa. Criar uma filha que não é sua, dar educação, refinamento. A menina nem parece que veio de origem humilde. Origem humilde. Como se isso fosse uma doença que precisava ser curada. Elas se afastaram, ainda conversando, e eu fiquei ali, paralisada, tentando processar o que havia escutado. Perder a mãe tão jovem. Cristina criando uma filha que não é sua. A menina nem parece que veio de origem humilde. Minha filha havia contado para aquelas pessoas que eu estava... morta? O sino tocou, anunciando o início da cerimônia. Os convidados se dirigiram para seus lugares, e eu caminhei como um robô até a mesa 22. Sentei na cadeira que alguém havia escolhido para mim, na posição que alguém havia decidido que era apropriada para alguém como eu. A marcha nupcial começou a tocar, e Vitória apareceu no fundo do salão, caminhando em direção ao altar com toda a elegância do mundo. Ela estava absolutamente deslumbrante, como uma princesa saída de um conto de fadas. Mas pela primeira vez na minha vida, olhando para minha filha caminhando em direção ao altar que eu havia pago, eu não senti orgulho. Eu senti um vazio, uma dor surda no peito, como se alguma coisa importante tivesse morrido dentro de mim. Porque naquele momento
Eu entendi que não importava quanto dinheiro eu tivesse gasto, quantos sacrifícios eu tivesse feito, quantos sonhos eu tivesse realizado para ela. Para aquelas pessoas, e aparentemente para minha própria filha, eu sempre seria a costureirinha que não merecia estar ali. E o pior de tudo, eu tinha 340 mil buhairos no bolso, o último pagamento que faltava para que aquela festa continuasse funcionando. 340 mil buhairos que poderiam mudar tudo. 340 mil buhairos que estavam prestes a ensinar para toda aquela sala uma lição que eles nunca esqueceriam. Você já teve que escolher entre comprar fraldas ou pagar a luz? Já contou moedas para ver se dava para 1 litro de leite que precisava durar 3 dias? Se nunca passou por isso, talvez não entenda o que vou contar agora. Mas se já viveu essa realidade, vai entender cada palavra. Me chamo Cleide Moraes e minha história com dinheiro começou aos 14 anos, numa máquina de costura Singer barulhenta, no fundo da casa dos meus pais em Madureira. Não foi por vocação, foi por necessidade. Minha mãe tinha artrite e alguém precisava ajudar com as costuras que ela fazia para completar a renda. Aos 18 anos, engravidei do Marcelo, um rapaz 3 anos mais velho que trabalhava numa oficina e prometia mundos e fundos. Quando contei que estava esperando a Vitória, ele ficou em silêncio por 5 minutos. Depois disse que não estava pronto para ser pai. 3 dias depois, ele sumiu. Foi para São Paulo prometendo mandar dinheiro assim que se estabilizasse. O dinheiro nunca chegou. Mas a Vitória chegou, pesando 2,8 kg, depois de um parto de 14 horas. Quando segurei aquele serzinho nos braços, fiz uma promessa. Você vai ter tudo o que eu nunca tive. Os primeiros anos foram de uma dureza que quem não viveu pobreza real não consegue entender. Não é só falta de dinheiro, é falta de opções. É escolher entre necessidades básicas todos os dias. Transformei o quartinho dos fundos da casa dos meus pais num ateliê improvisado. Máquina Singer antiga, mesa de madeira crua e uma determinação que eu nem sabia que tinha. Comecei com costuras simples, barras, ajustes, pequenos consertos. A Vitória crescia no meio daquela loucura. Dormia no meu colo enquanto eu costurava, brincava com retalhos pelo chão, aprendeu a andar se segurando na mesa de corte. Quando ela fez 2 anos, tomei a decisão que mudou nossa vida. Saí da casa dos meus pais e aluguei uma kitchenette em Copacabana. Você tá louca, Cleide, minha mãe disse. Como vai pagar aluguel em Copacabana? Trabalhando mais, respondi. E trabalhando melhor. A mudança foi estratégica. Em Madureira, eu seria sempre a costureirinha da esquina. Em Copacabana, eu podia ser simplesmente a costureira. E funcionou. As clientes da Zona Sul tinham roupas mais caras, tecidos nobres, exigências sofisticadas, mas pagavam muito melhor. Uma blusa que eu arrumava por R$5 em Madureira valia 20 em Copacabana. Foram anos trabalhando das 6 da manhã às 10 da noite. A Vitória na escola particular, que custava metade do que eu ganhava, eu trabalhando até buscar ela, voltando para casa onde ela fazia lição enquanto eu continuava costurando. Mas ela nunca passou necessidade. Sempre teve roupa boa, material escolar completo, brinquedos apropriados. Para ela, nossa vida era normal. Aos 8 anos da Vitória, consegui um contrato que mudou nosso patamar. Uma loja em Ipanema me contratou para fazer todas as peças sob medida. Volume grande, pagamento garantido. Mudamos para um apartamento maior em Copacabana. A Vitória finalmente teve o quarto dela, pintado de rosa, com uma cama que ela escolheu. Foi nessa época que comecei a perceber algo na minha filha. Ela tinha uma elegância natural que não vinha de mim. A forma como se movia, como falava, como se relacionava. Era como se tivesse nascido para um mundo que eu estava tentando alcançar. Aos 10 anos, ela me fez um pedido que custou uma fortuna. Mãe, quero fazer inglês. Todo mundo na escola fala inglês. Matriculei ela mesmo sem ter condições. Porque vi nos olhos dela uma sede de conhecimento que me lembrava de mim mesma. Na adolescência, nossa relação mudou. Ela fazia perguntas sobre o pai, sobre nossa família, sobre por que éramos só nós duas. Eu sempre respondi com honestidade. O pai não quis assumir responsabilidade. Meus pais tinham suas dificuldades e nós éramos uma equipe. Mas percebi que as respostas não a satisfaziam. Ela olhava para as famílias dos colegas.
pais e mães casados, carros do ano, casas grandes, e eu via uma interrogação nos olhos dela. Aos 15 anos, ela fez um comentário que deveria ter me alertado. Voltávamos de uma festa na Barra da Tijuca, numa casa enorme. Eu a busquei dirigindo meu Civic usado, vestindo blusa simples e calça jeans. "Mãe", ela disse no caminho, "você não poderia ter se arrumado mais para me buscar?" "Como assim?" As outras mães estavam todas diferentes. Diferentes. Eu sabia o que ela queria dizer. Roupas de grife, carros importados, joias caras, o visual de quem sempre teve dinheiro. "Vitória, estou limpa, penteada, com roupa decente." "Eu sei, mãe, não é isso. É que às vezes sinto que a gente não se encaixa." Não se encaixa. Essa frase martelou na minha cabeça por semanas. Durante o ensino médio, intensifiquei o trabalho. Contratei costureiras, aluguei espaço comercial, transformei a operação numa confecção de verdade. O nome que registrei foi Moraes e Filha, porque tudo era pensando nela. A Vitória entrou na PUC-Rio para design. Curso caríssimo, mas perfeito para ela. Sempre teve bom gosto, senso estético, capacidade de visualizar melhorias. Durante a faculdade, ela começou uma vida social que eu mal conhecia. Festas até de manhã, amizades com pessoas de nível social muito acima do nosso, conversas sobre lugares que eu nunca ouvira falar. Foi quando começaram os pedidos específicos. "Mãe, na minha formatura, você poderia evitar contar que é costureira?" "Por quê?" "O pessoal tem visão preconceituosa sobre algumas profissões." "E o que eu deveria dizer?" "Que é empresária. Porque é verdade, né? Você tem sua empresa. É empresária." Tecnicamente, ela estava certa. Eu tinha CNPJ, funcionárias, notas fiscais. Na formatura, me comportei como ela pediu. Melhor vestido, cabelo e unha no salão, carro mais novo. Quando perguntavam o que eu fazia, respondia: "Trabalho no ramo têxtil." Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Depois da faculdade, consegui recursos para mandá-la fazer intercâmbio em Paris. 6 meses estudando design de moda. Foram os 6 meses mais solitários da minha vida, mas também os mais produtivos. Expandi o negócio, contratei mais funcionárias, mudei para a sede maior, comecei a atender lojas de departamento. Quando voltou de Paris, ela estava diferente. Mais sofisticada, mais segura, mas também mais distante. Falava francês misturado com português, usava roupas de estilo irreconhecível, tinha gostos que eu não entendia. Foi nessa época que conheceu Felipe Albuquerque, numa exposição de arte em Ipanema. Ele terminando o MBA, ela procurando trabalho na moda. Paixão à primeira vista, pelo menos da parte dela. A primeira vez que ela o trouxe para jantar, fiquei nervosa como não sentia há anos. Limpei o apartamento 3 vezes, fiz jantar elaborado, me arrumei como para casamento. Felipe era exatamente o que eu imaginava. Bonito, educado, família tradicional carioca. Foi cordial comigo, elogiou a comida, fez perguntas educadas sobre meu trabalho. Mas percebi algo sutil na forma como olhava nosso apartamento. Não era desrespeito, era catalogação. Como se estivesse registrando detalhes para contar depois. E a Vitória, Deus do céu, como estava tensa. Falava baixo, escolhia palavras com cuidado, me lançava olhares que pareciam dizer: "Por favor, não faça nada embaraçoso." Depois que ele foi embora: "Mãe, obrigada por ter sido tão elegante." Elegante. Como se ela estivesse surpresa com minha capacidade de me comportar adequadamente. Nos meses seguintes, Felipe se tornou presença constante. Mas uma presença acompanhada de mudanças sutis no comportamento da Vitória. Ela começou a me corrigir. "Mãe, a gente fala diferente, não diferenciado." Começou a sugerir roupas. "Que tal aquela blusa azul? Fica mais adequada." Começou a me preparar antes de conhecermos amigos dele. "Lembra que combinamos de não entrar em detalhes sobre o passado?" O passado. Nossa história havia se tornado o passado. Algo a ser evitado. 2 anos de namoro. Durante esse tempo, minha empresa explodiu. Faturamento anual, 5 milhões de reais. Comprei apartamento em Ipanema, troquei por Audi A6, abri conta em banco privado. Patrimônio líquido chegou a 2,3 milhões de reais. Estava no mesmo patamar econômico dos Albuquerque, talvez acima,
mas socialmente continuava sendo a costureirinha de Madureira. Quando Felipe a pediu em casamento, chorei de felicidade. Finalmente, ela teria estabilidade, segurança, status. O que não imaginava era que, para ter isso, ela achava que precisava abrir mão de mim. O planejamento durou 8 meses. Financiei tudo, não apenas porque podia, mas porque queria. Era o casamento dos sonhos dela. Mas durante esses meses, percebi mudanças preocupantes. Mãe, você poderia deixar eu e a Fernanda lidarem com os fornecedores? Eles estão acostumados com perfil específico de cliente. Vitória, são meus cheques pagando esses fornecedores. Eu sei, mãe, mas é melhor manter as coisas profissionais. Profissionais. Como se minha presença fosse amadora demais. 3 semanas antes do casamento, Cristina Monteiro vai participar mais dos preparativos finais. Ela tem experiência com eventos sociais desse nível. Cristina Monteiro, a madrinha de crisma que conheceu minha filha na faculdade. Que nunca trocou fralda, nunca ficou acordada quando ela tinha febre, nunca economizou no próprio jantar para garantir lanche na escola, mas que tinha a coisa mais importante: aceitação natural naquele mundo. Na semana do casamento, o pedido final. Mãe, seria possível evitar mencionar detalhes sobre nossa trajetória? O pessoal pode não entender direito. Nossa trajetória. 28 anos de luta haviam se reduzido a detalhes mal interpretáveis. Vitória, nossa trajetória é o que nos trouxe até aqui. É o que tornou esse casamento possível. Eu sei, mãe, e sou grata, mas é só por hoje, para que tudo seja perfeito. Perfeito. Nossa verdade não era compatível com a perfeição planejada. Disse que sim, que ficaria quieta sobre nossa história. O que não disse era que, no bolso do vestido azul marinho, carregaria um cheque de 340 mil reais, o pagamento final que manteria toda aquela perfeição funcionando. E que, se alguém quisesse continuar fingindo que eu não existia, descobriria rapidamente o que acontece quando quem paga as contas resolve desaparecer de verdade. Porque poder real não se herda, se conquista. E eu estava prestes a dar a maior aula da minha vida sobre a diferença entre as duas coisas. Sabe qual é a diferença entre humilhação e traição? Humilhação é quando estranhos te tratam mal. Traição é quando quem você ama finge que você não existe. E naquele sábado de abril, no salão mais caro do Rio de Janeiro, eu estava prestes a descobrir que algumas traições vêm acompanhadas de aplausos. A cerimônia havia sido perfeita. Vitória deslumbrante no seu vestido de 28 mil, Felipe elegante no smoking, votos emocionantes que fizeram metade dos convidados chorar. Eu também chorei, mas não pelos motivos que as pessoas imaginavam. Agora estávamos na parte que eu mais temia, os discursos. O jantar estava sendo servido quando o Dr. Roberto Albuquerque se levantou. Pai do Felipe, 65 anos, dono de uma fortuna construída em 3 gerações, daqueles homens que nunca precisaram se explicar para ninguém. Sua presença comandava silêncio instantâneo. Amigos, família, convidados especiais. Sua voz ecoou pelo salão com autoridade natural. Esta noite celebramos mais que uma união. Celebramos o encontro de 2 famílias que compartilham os mesmos valores. Os mesmos valores. Sentada na mesa 22, eu quase engasguei com o vinho. Vitória, ele continuou, virando-se para minha filha. Você trouxe tanta alegria para nossa família. Sua elegância, sua educação, seu caráter refinado. Caráter refinado. Como se caráter fosse algo que se comprava em boutique. Mas quero agradecer especialmente a pessoa que moldou essa mulher extraordinária. Meu coração disparou. Finalmente. Depois de horas sendo tratada como figurante, finalmente alguém ia reconhecer quem havia criado aquela mulher extraordinária. Dr. Roberto ergueu a taça e olhou diretamente para Cristina Monteiro. A Cristina, que assumiu o papel maternal com tanto amor e dedicação após a partida precoce da mãe biológica de Vitória. O mundo parou. Partida precoce da mãe biológica. Eu estava ali, viva, respirando, pagando a conta de R$500 mil, mas aparentemente estava morta.
A sala explodiu em aplausos. 400 pessoas se levantaram, taças erguidas em direção a uma mulher que havia criado minha filha depois da minha partida precoce. Cristina se levantou, elegante no seu vestido de seda azul, sorrindo com modéstia ensaiada. As pessoas a cumprimentavam, algumas enxugando lágrimas pela linda homenagem à maternidade adotiva. E Vitória, minha filha, minha princesa, a razão de cada sacrifício que eu havia feito. Ela se levantou, caminhou até Cristina e disse com a voz embargada de emoção: "Obrigada, mãe, por tudo o que fez por mim." Mãe. Na frente de 400 pessoas, ela chamou outra mulher de mãe. Eu fiquei paralisada na mesa 22, observando minha filha abraçar a mulher que havia usurpado meu lugar na história da própria vida dela. Alguns convidados me olharam, os poucos que sabiam a verdade, com uma mistura de pena e horror. Margaret Santos, uma cliente antiga, estava na mesa ao lado. Ela me conhecia há 10 anos, sabia muito bem quem havia criado Vitória. Nossos olhares se cruzaram e vi na expressão dela o mesmo choque que eu sentia. "Isso não pode estar acontecendo", ela murmurou para o marido. Mas estava acontecendo. Na festa que eu estava bancando, com dinheiro que eu havia suado para ganhar, minha própria filha estava apagando minha existência. Dr. Roberto não havia terminado. Ele continuou seu discurso, cada palavra uma nova facada. Cristina frequentemente nos conta como se sente abençoada por ter guiado Vitória durante os anos de formação. Como ensinou a ela a importância da família, da lealdade, de honrar aqueles que nos deram oportunidades. Honrar aqueles que nos deram oportunidades. A ironia era tão brutal que eu senti gosto de ferro na boca. Em um mundo onde tantos jovens carecem de orientação adequada, Vitória teve a sorte de uma figura materna que lhe ensinou a diferença entre classe verdadeira e mera ostentação. Classe verdadeira versus mera ostentação. Eu olhei ao redor do salão, para os lustres que custaram 25 mil cada um, para as orquídeas importadas do Equador, para o champanhe francês que custava 800 reais por garrafa, e quase ri da hipocrisia. "Cristina", Dr. Roberto concluiu, "obrigado por nos dar o presente de sua filha. Esta noite, oficialmente damos boas-vindas à Vitória na família Albuquerque." Mais aplausos, mais abraços, mais lágrimas de emoção. E eu, sentada no canto, segurando no bolso um cheque de 340 mil reais que mantinha toda aquela mentira funcionando. Foi quando senti algo mudando dentro de mim. Não era raiva, era clareza. A clareza fria de quem finalmente entende o jogo que está sendo jogado. Levantei da mesa 22. Algumas pessoas notaram meu movimento, mas a maioria ainda estava focada na celebração emocional da maternidade adotiva. Caminhei em direção ao palco, onde Dr. Roberto ainda recebia cumprimentos. Cada passo era calculado, final. Eu sabia que não havia volta. A cerimonialista Fernanda me viu chegando e tentou me interceptar. "Dona Cleide, o cronograma não prevê." "O cronograma mudou", respondi sem parar. Cheguei ao palco onde estava o microfone. Dr. Roberto me olhou com surpresa e algo que parecia irritação. Como se eu fosse uma intrusa interrompendo sua festa. "Com licença", eu disse, tomando o microfone de suas mãos. O som da minha voz pelo sistema de áudio fez a sala aos poucos perceber que algo estava acontecendo. Conversas foram morrendo, rostos se virando, atenção convergindo para a mulher de vestido azul marinho no palco. "Meu nome é Cleide Moraes", anunciei, minha voz ecoando cristalina pelo salão. "E eu sou a mãe da Vitória." Silêncio absoluto. 400 pessoas me olhando com expressões que variavam de confusão a horror crescente. "Sei que vocês acabaram de ouvir um discurso emocionante sobre Cristina ter criado a noiva após a partida precoce da mãe biológica." Fiz uma pausa, deixando as palavras ecoarem. "Bem, a mãe biológica está bem viva e está aqui." Vitória ficou pálida como papel. Felipe pareceu querer desaparecer. Dr. Roberto tentou retomar o microfone, mas eu me afastei. Achei importante esclarecer alguns detalhes sobre quem realmente tornou esta festa possível. Tirei do bolso os contratos que sempre carregava. Documentos dobrados, mas legíveis. "Este é o contrato do Copacabana Palace. Valor: 180 mil reais, assinado por Cleide Moraes." Mostrei o papel para a sala.
Câmeras de fotógrafos começaram a disparar. Este é o contrato do buffet, 95 mil curs, mesma assinatura. Outro documento. Orquestra, 25 mil. Flores, 35 mil. Fotografia, 18 mil. Cada fornecedor, cada detalhe desta noite. Tudo pago pela Moraes em Filha, minha empresa. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco, mostrando a tela para quem conseguia ver. Moraes em Filha Confecções. Patrimônio líquido, 2,3 milhões. Faturamento anual, 5 milhões. Dr. Roberto tentou intervir. Senhora, isso é o quê? Perguntei calmamente. Constrangedor? Porque uma costureira de Madureira conseguiu construir uma empresa maior que a de vocês? Murmúrios percorreram a sala. As pessoas tiravam fotos, gravavam vídeos. Eu sabia que aquilo seria viral em questão de horas. Durante 28 anos, continuei, criei minha filha sozinha. Trabalhei 16 horas por dia para que ela tivesse escola particular, faculdade na PUC, intercâmbio em Paris. Construí uma empresa do zero para que ela nunca passasse necessidade. Olhei diretamente para Vitória. Mas, aparentemente, todo esse esforço se tornou motivo de vergonha. Tanto que ela preferiu inventar uma nova mãe para impressionar vocês. Cristina estava vermelha, claramente desconfortável com a situação. Algumas pessoas começaram a entender a gravidade do que estava acontecendo. Cristina, eu disse, olhando para ela, você conheceu a Vitória quando ela tinha 20 anos na faculdade. Nunca trocou uma fralda dela. Nunca ficou acordada quando ela tinha febre. Nunca economizou no próprio jantar para garantir que ela tivesse lanche na escola. A mulher não conseguia me encarar. Mas como você foi tão importante na criação dela, tenho certeza de que não se importará em finalizar o pagamento desta festa. Tirei do bolso o cheque de 340 mil reais. O último pagamento que faltava para completar a celebração. Este é o cheque final para a festa, 340 mil. Sem ele, o serviço para nesta exata hora. Vitória se levantou, desesperada. Mãe, por favor. Mãe! Repeti, com a voz carregada de ironia. Achei que a Cristina fosse sua mãe. O silêncio era ensurdecedor. Fotógrafos disparavam flashes. Convidados gravavam com celulares. Garçons pararam de servir, percebendo que algo dramático estava acontecendo. Durante 6 meses, prossegui, Vitória me pediu para não mencionar meu passado em eventos do casamento. Disse que eu poderia embaraçá-la diante dos amigos sofisticados. Dr. Roberto tentou uma última intervenção. Senhora, sejamos civilizados. Civilizados? Ripostei. É civilizado aceitar o dinheiro de alguém e depois fingir que essa pessoa não existe? É civilizado apresentar uma estranha como mãe enquanto a verdadeira paga a festa? Ergui o cheque para que todos vissem. Como cliente cujos contratos totalizam R$500 mil, tenho uma pergunta para a gerência do Copacabana Palace. Vocês oferecem serviços para pessoas que têm vergonha de suas famílias? Catherine Brooks, a gerente do hotel, apareceu ao meu lado, claramente em pânico. Senhora, podemos resolver isso. Resolver como? Eu não estou interessada em financiar a celebração da minha própria humilhação. E então, na frente de 400 pessoas, na frente das câmeras, na frente da minha filha, que havia me apagado da própria história, eu rasguei o cheque de 340 mil ao meio. O som do papel se rasgando ecoou pelo sistema de som como um tiro. Sem pagamento final, sem continuidade do serviço, anunciei. Acredito que essa seja a prática padrão da hospitalidade. O caos foi instantâneo. Vitória gritou. Não um grito de surpresa, mas de pânico real. Você não pode fazer isso. Este é meu casamento. Era, respondi calmamente. Era seu casamento. Financiado pela mãe que você teve vergonha de assumir. Catherine Brooks já estava no rádio, dando instruções rápidas para sua equipe. Atenção, todas as estações. Suspensão do serviço, código vermelho. Em questão de minutos, garçons começaram a recolher pratos, músicos pararam de tocar, bartenders fecharam o bar. A festa mais cara da temporada social carioca estava sendo desmontada ao vivo. Dr. Roberto tentou uma última cartada. Isso é chantagem. Vou processar você por... Por quê? Perguntei, ainda com o microfone. Por pagar uma festa e decidir cancelar o restante quando descobri que estava financiando uma mentira? Felipe segurou o braço da esposa, que estava à beira de um colapso nervoso.
Alguns convidados começaram a sair, constrangidos. Outros ficaram, fascinados pelo drama que se desenrolava. Vitória, eu disse, olhando diretamente para ela. Durante 28 anos você foi meu orgulho. Hoje, você se tornou minha decepção. Larguei o microfone no chão, o som do impacto ecoando pelo salão em silêncio. Caminhei em direção à saída, passando pelas mesas onde convidados me olhavam com uma mistura de choque e respeito. Alguns até aplaudiram discretamente. Na porta, virei-me uma última vez. Vitória estava desabada numa cadeira, seu vestido de princesa espalhado ao redor dela como pétalas murchas. Felipe conversava nervosamente com os pais. Cristina havia sumido. E o salão do Copacabana Palace, que uma hora antes brilhava com a perfeição de R$500 mil, agora parecia exatamente o que era, um palco vazio onde uma mentira havia sido finalmente desmascarada. Saí dali sabendo que havia feito a coisa certa, porque algumas lições só podem ser ensinadas da maneira mais difícil. E a lição daquela noite era simples. Respeito não se compra, se conquista. E eu acabara de ensinar isso para 400 pessoas que nunca esqueceriam a noite em que uma costureira de Madureira mostrou a eles a diferença entre ter dinheiro e ter dignidade. Você já viu uma mentira desmoronar em tempo real? É como assistir a um prédio implodindo. Primeiro vem o silêncio, depois o estrondo, e no final só sobram os escombros e as pessoas tentando entender o que acabou de acontecer. Na manhã de domingo, 16 de abril, eu acordei às 6 da manhã com o telefone tocando sem parar. Primeiro foi a Margaret Santos, a cliente que estava na festa e havia presenciado tudo. Cleide, meu Deus, você está bem? Vi alguns vídeos nas redes sociais. Claro, em 2023, nada acontece sem ser documentado. Liguei meu celular e abri o Instagram. O primeiro vídeo que apareceu tinha mais de 50 mil visualizações e foi postado por uma influencer que estava na festa. Gente, vocês precisam ver o que aconteceu no casamento mais caro do Rio ontem. O vídeo mostrava o momento exato em que rasguei o cheque de 340 mil. Minha voz ecoando pelo Copacabana Palace. Não estou interessada em financiar a celebração da minha própria humilhação. Nos comentários, uma guerra digital havia começado. Heroína, essa mulher tem mais classe que toda essa gente rica junta. Que absurdo, estragar o casamento da própria filha por orgulho. Gente, ela pagou tudo e a filha fingiu que ela estava morta. Eu faria a mesma coisa. Comportamento tóxico, mãe controladora destruindo a felicidade da filha. Até domingo à tarde, o vídeo principal tinha 2 milhões de visualizações. Jornais online começaram a repercutir a história. O título que mais me chamou a atenção foi do Extra. Empresária rasga cheque de 340 mil reais após descobrir que filha a apresentou como morta em casamento de luxo. Às 3 da tarde, meu telefone tocou. Era um número que eu reconhecia. Vitória. Alô? Mãe. A voz dela estava irreconhecível. Rouca de tanto chorar, frágil como vidro. Você viu as notícias? Vi. Está em todo lugar. Jornais, televisão, redes sociais. As pessoas estão me xingando na rua. Fiquei em silêncio. Parte de mim sentia pena. Mas a parte maior lembrava da forma como ela havia me apagado da própria história. Mãe, você tem noção do que fez? O Felipe está pensando em anular o casamento. A família dele não quer mais falar comigo. Eu virei piada na internet. Vitória, respondi calmamente. Eu não fiz nada além de dizer a verdade. A verdade? Você humilhou nossa família inteira na frente de 400 pessoas. Nossa família? Pensei que a Cristina fosse sua família agora. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, por favor, a gente pode conversar? Resolver isso? Resolver como? Fingindo que não aconteceu? Pedindo desculpas por ter bancado seu casamento? Não é isso. Então é o que, Vitória? Você quer que eu peça desculpas por existir? Ela desligou. Segunda-feira foi interessante. Cheguei no escritório da Moraes em Filha às 8 da manhã, como sempre. Minha secretária, Carla, me recebeu com um sorriso estranho. Dona Cleide, a senhora virou celebridade. Tem uma fila de repórteres querendo entrevista. Do lado de fora do prédio, realmente havia uma pequena multidão. Repórteres de TV, fotógrafos, curiosos.
Entrei pela garagem para evitar o tumulto. Durante a manhã, recebi mais de 50 ligações. Jornalistas querendo minha versão da história, programas de TV oferecendo entrevistas, até uma produtora querendo comprar os direitos para fazer um filme. Mas a ligação mais interessante veio às 11 da manhã. Dr. Carlos Mendes, sócio do maior escritório de advocacia do Rio. Senhora Moraes, vi sua história na imprensa. Gostaria de conhecer sua empresa. Temos interesse em discutir uma parceria. Parceria. Em 30 anos de negócios, nenhum escritório de elite havia mostrado interesse em fazer parceria comigo. Agora, depois de um escândalo público, eles apareciam. Que tipo de parceria, doutor? Uniformes corporativos para nossos escritórios. Somos 500 funcionários em 3 estados. Contrato de 2 anos, valor inicial de 800 mil reais. Desliguei o telefone e ri. A humilhação pública, que deveria ter destruído minha reputação, estava, na verdade, atraindo novos negócios. Às 2 da tarde, recebi uma ligação que não esperava. Felipe. Dona Cleide, podemos conversar? Pode falar. Pessoalmente, por favor. É importante. Marcamos no meu escritório às 4 horas. Ele chegou pontualmente, mas parecia um homem diferente do genro confiante que eu conhecia. Estava abatido, nervoso, com olheiras profundas. Dona Cleide, preciso entender o que aconteceu sábado. O que aconteceu é que descobri que vocês estavam usando meu dinheiro para financiar uma mentira. A Vitória me disse que a senhora havia concordado com a versão sobre a Cristina. Concordado? Felipe, sua esposa disse para 400 pessoas que eu estava morta. Em que universo isso seria aceitável? Ele passou a mão pelo cabelo, claramente perturbado. Eu não sabia dos detalhes financeiros. Não sabia que a senhora havia pago tudo sozinha. E isso mudaria alguma coisa? Mudaria tudo. Se eu soubesse que meu casamento estava sendo financiado por alguém que minha esposa estava escondendo... Ele parou, percebendo que havia dito demais. Felipe, vocês acharam que eu era uma costureirinha pobre que devia ficar grata por ver minha filha subir na vida. Vocês não fizeram questão de saber de onde vinha o dinheiro desde que viesse. Não é isso. É exatamente isso. E agora que a verdade veio à tona, vocês estão tentando controlar os danos. Ele ficou em silêncio por um momento. Dona Cleide, meus pais estão furiosos. A imprensa não para de ligar. Nossa reputação. Sua reputação? E a minha? 30 anos construindo uma empresa, criando minha filha sozinha, e vocês me transformaram em motivo de vergonha. O que a senhora quer que eu faça? Nada, Felipe. Quero que vocês vivam com as consequências das escolhas que fizeram. Depois que ele saiu, liguei para meu advogado, Dr. Paulo Ribeiro. Paulo, preciso que você redija um documento. Que tipo de documento? Uma declaração oficial sobre os eventos do sábado. Quero deixar claro que todos os contratos foram cumpridos conforme o acordado, que o cancelamento do serviço final foi uma decisão comercial legítima e que não devo nenhuma explicação além da verdade. Cleide, você tem certeza? Isso vai oficializar o conflito. O conflito já está oficializado. Eu só quero que minha posição fique clara. Terça-feira trouxe a primeira consequência séria para os Albuquerque. O jornal O Globo publicou uma matéria investigativa sobre a família, focando na discrepância entre imagem pública e comportamento privado. A matéria revelava que Dr. Roberto havia pedido empréstimos significativos nos últimos 2 anos para manter o padrão de vida, que os negócios da família não iam tão bem quanto aparentavam, que o casamento luxuoso havia sido visto como uma oportunidade de associação com uma empresária bem-sucedida. Empresária bem-sucedida. Era assim que me chamavam agora. Não mais costureirinha ou mãe simples. O escândalo havia me promovido socialmente da noite para o dia. Na quarta-feira, Cristina Monteiro publicou uma nota nas redes sociais se distanciando dos eventos. Fui mal interpretada, dizia o texto. Nunca tive intenção de substituir ou desrespeitar a verdadeira mãe da Vitória. Mal interpretada. Como se abraçar publicamente alguém que te chama de mãe fosse algo aberto a interpretações. Quinta-feira foi o dia que mudou tudo para a Vitória. Minha secretária me ligou às 10 da manhã. Dona Cleide, sua filha está aqui, quer falar com a senhora. Mande ela entrar. Vitória entrou no meu escritório irreconhecível. Cabelo desarrumado, sem maquiagem, roupas simples, parecia ter envelhecido 5 anos em uma semana.
Mãe, ela disse, e dessa vez a palavra soou diferente. Não como obrigação social, mas como reconhecimento real. Vitória. Posso sentar? Apontei para a cadeira em frente à minha mesa. A mesma cadeira onde ela se sentava quando adolescente, reclamando de lição de casa enquanto eu terminava a papelada. Como você está? Perguntei. Destruída, ela respondeu sem hesitar. O Felipe quer anular o casamento. Os pais dele não me dirigem a palavra. Perdi o emprego na galeria. Publicidade negativa demais, eles disseram. Esperei que ela continuasse. E os amigos? Deus, os amigos. Metade me abandonou. A outra metade fica me dando conselhos sobre como reconquistar você como se fosse uma campanha de marketing. E o que você veio fazer aqui? Pedir desculpas. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Desculpas pelo quê, especificamente? Por ter vergonha de você, por ter mentido sobre nossa história, por ter apresentado outra pessoa como minha mãe. Ela pausou, as lágrimas finalmente vindo. Por ter esquecido que tudo o que eu tenho veio do seu trabalho. Era o que eu queria ouvir há anos. Mas agora que estava ouvindo, senti uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Vitória, você não teve vergonha de mim por acidente. Você teve vergonha de onde veio, vergonha da sua própria história. Eu sei. Por quê? Me explica por que nossa trajetória te envergonhava tanto. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Porque eu queria pertencer. Queria fazer parte de um mundo onde as pessoas não precisavam lutar para sobreviver. Onde tudo era elegante, sofisticado, fácil. E achou que esconder a verdade ia te dar isso? Achei que se eu fosse sofisticada o suficiente, elegante o suficiente, ninguém ia questionar de onde eu vim. E funcionou? Ela riu, mas foi um riso amargo. Por um tempo, sim. Até sábado passado. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Mãe, eu posso trabalhar aqui? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Na empresa. Aprender o negócio. De verdade, dessa vez. Não como filha da dona, mas como funcionária. Por quê? Porque preciso entender o que você construiu. Preciso conhecer a empresa que pagou minha vida inteira e que eu fingi que não existia. Olhei para minha filha. Realmente olhei. Não para a versão sofisticada que ela havia criado, mas para a pessoa que estava na minha frente. Vulnerável, quebrada, mas finalmente real. Tenho uma vaga de assistente administrativo. Salário, 3.500 HODRs. Horário, 8 às 6, sem privilégios. Eu aceito. Vitória, isso não é perdão. É uma chance de você entender o que desperdiçou. Eu sei. E o Felipe? O Felipe se apaixonou por uma versão mentirosa de mim. Agora que ele conhece a verdade, não consegue mais olhar para mim da mesma forma. E você? Consegue olhar para ele da mesma forma? Ela pensou antes de responder. Não, porque agora eu vejo que ele nunca se interessou por quem eu realmente era, só pela versão editada que eu criei. Levantei da minha cadeira e caminhei até a janela. Lá embaixo, o movimento normal da cidade. Pessoas trabalhando, vivendo, construindo suas vidas sobre verdades e mentiras. Vitória, seu trabalho começa segunda-feira, mas não venha achando que isso apaga o que aconteceu. Eu não venho achando nada. Venho disposta a aprender. Ela se levantou para sair. Mãe, fala. Obrigada por ter me dado um limite, por ter me mostrado que ações têm consequências. De nada. Quando ela saiu, fiquei sozinha no escritório, pensando nas reviravoltas que uma semana pode trazer. A empresária que era vista como costureirinha, agora recebia propostas de negócios milionários. A filha que se envergonhava da mãe agora pedia para trabalhar na empresa familiar. O casamento construído sobre mentiras estava se desfazendo sozinho. E eu estava finalmente em paz com minhas escolhas. Porque às vezes, a única forma de ensinar respeito é parar de aceitar desrespeito. E às vezes, a única forma de mostrar seu valor é parar de implorar para que outros o reconheçam. Existe uma diferença entre perdoar e permitir, entre amar alguém e aceitar qualquer coisa que essa pessoa faça. Levei 52 anos para aprender essa diferença, mas quando aprendi, ela mudou tudo. 6 meses se passaram desde aquela noite no Copacabana Palace.
6 meses desde que rasguei um cheque de 340 mil reais e mostrei para 400 pessoas, e depois para milhões na internet, que dignidade não tem preço. Hoje, numa segunda-feira de outubro, estou no meu escritório observando Vitória trabalhar na mesa ao lado. Ela chegou às 7h30, como faz todos os dias há 5 meses. Não por obrigação, mas porque finalmente entendeu o que significa construir algo do zero. Sim, ela conseguiu o emprego que pediu, mas não foi presente. Foi conquista. Nos primeiros dias, achei que fosse resistir apenas algumas semanas. Afinal, ela havia passado 33 anos sendo princesa. Como iria se adaptar a ser funcionária? A resposta veio na primeira semana, quando um cliente difícil gritou com ela no telefone porque um pedido atrasou 2 dias. Vitória não chorou, não reclamou, não veio me pedir para resolver. Ela ligou de volta para o cliente, se desculpou profissionalmente e negociou um desconto para compensar o inconveniente. Naquele momento, vi um lampejo da mulher que ela poderia ter sido o tempo todo, se não tivesse gastado tanto energia tentando ser outra pessoa. O telefone toca, interrompendo meus pensamentos. É Carlos Mendes, o advogado que me procurou depois do escândalo. Cleide, tenho novidades sobre a proposta da rede de hotéis. A rede em questão é uma das maiores do Brasil. Eles querem uniformes para todas as unidades. Um contrato de 3,2 milhões bluários em 2 anos. O tipo de negócio que eu sonhava fazer há 10 anos, mas que só apareceu depois que eu parei de aceitar desrespeito. Eles aceitaram todas as nossas condições. Carlos continua. Reunião para assinatura na sexta. Desligo e olho pela janela. Lá embaixo, o movimento de Ipanema. Pessoas correndo atrás de seus sonhos, construindo suas vidas, enfrentando suas batalhas diárias. Há 1 ano, eu estava naquele mesmo escritório, planejando como pagar R$500 mil para um casamento onde seria tratada como intrusa. Hoje, o mesmo dinheiro representa menos de 2 meses de faturamento. Não porque minha empresa cresceu absurdamente, embora tenha crescido, mas porque finalmente parei de aceitar migalhas emocionais de quem deveria me dar o banquete. Mãe, Vitória se aproxima com uma pasta na mão. Os números do 3º trimestre. Ela não me chama mais de mãe como obrigação social. Agora é reconhecimento real. Levou 5 meses trabalhando aqui para ela entender de onde vinha cada real que financiou sua vida inteira. Como estamos? Pergunto. Faturamento 23% acima do mesmo período do ano passado. Margem de lucro aumentou 8%. E temos lista de espera de 3 meses para novos clientes. Lista de espera. Quando você constrói sua reputação em trabalho sério, as pessoas aprendem a valorizar seu tempo. E o Felipe? Pergunto. É a primeira vez que menciono o nome dele em meses. Vitória suspira, mas não é mais o suspiro dramático de quem perdeu um conto de fadas. É o suspiro de alguém que está processando uma realidade complexa. Ele assinou os papéis da anulação na semana passada. Como você se sente? Aliviada. Ela responde sem hesitar. Descobri que é impossível construir um casamento sobre mentiras, mesmo que as mentiras sejam sobre outras pessoas. Ela senta na cadeira em frente à minha mesa. A mesma cadeira onde, há 6 meses, veio me pedir uma chance. Mas agora ela se senta diferente, com a postura de quem conhece o próprio valor. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro. Semana passada, encontrei com a Cristina num restaurante em Copacabana. Cristina, a mulher que aceitou ser chamada de mãe por uma filha que não era sua, numa festa que não pagou. E o que aconteceu? Ela tentou se explicar. Disse que nunca teve intenção de me roubar de você, que foi tudo mal entendido. E você acreditou? Não. Vitória responde firme. Porque adultos sabem exatamente o que estão fazendo quando aceitam títulos que não lhes pertencem. Essa frase me impressiona. Não pela sabedoria. Vitória sempre foi inteligente. Mas pela maturidade emocional que ela nunca demonstrou antes. Sabe o que mais descobri trabalhando aqui? Ela continua. O quê? Que você construiu tudo isso sozinha. Não tinha mentores sociais, não tinha família rica para dar dicas, não tinha marido para financiar os primeiros passos. Foi só você, uma máquina de costura e muita determinação. E isso te impressiona? Me envergonha, ela diz baixinho. Porque passei anos tentando esconder exatamente aquilo que deveria ter me orgulhado. Fico em silêncio, deixando ela processar.
Mãe, eu quero te pedir uma coisa. Fala. Quero que você me conte nossa história de novo. Toda ela. Desde o início. Mas dessa vez eu quero ouvir com orgulho, não com vergonha. É uma das coisas mais maduras que ela já me disse. Porque reconhecer erro é fácil. Qualquer um faz quando é pego. Querer genuinamente mudar a perspectiva sobre o passado é transformação real. Está bem, mas não hoje. Hoje temos reunião com os fornecedores de tecido às 3 horas. Ela sorri. E é um sorriso diferente. Não o sorriso ensaiado de quem quer agradar, mas o sorriso genuíno de quem encontrou seu lugar no mundo. 2 horas depois, estamos na sala de reuniões com representantes de 3 fornecedores de tecido. Vitória toma notas, faz perguntas técnicas, analisa amostras com conhecimento real. Em 5 meses, ela aprendeu mais sobre o negócio familiar do que em 33 anos sendo sustentada por ele. Durante a reunião, meu celular vibra. Mensagem de um número desconhecido. Dona Cleide, aqui é Marina, filha do Dr. James Walsh. Vou me casar ano que vem e gostaria de conversar sobre uniformes para a equipe do buffet. E meu pai disse que depois de ver sua atitude naquele casamento famoso, só trabalha com empresárias de verdade. Empresárias de verdade. Interessante como defender sua dignidade pode mudar a forma como as pessoas te veem profissionalmente. Quando a reunião termina, Vitória e eu ficamos sozinhas na sala. Mãe, posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você se arrepende? Do que fez no meu casamento? É uma pergunta que eu esperava há meses. A resposta está na ponta da língua desde aquela noite de abril. Não me arrependo nem um segundo, respondo. Me arrependo de ter demorado tanto para fazer. Mesmo sabendo que destruiu meu casamento? Vitória, eu não destruí seu casamento. Eu expus que ele era construído sobre mentiras. São coisas diferentes. Ela reflete por alguns segundos. E se eu nunca tivesse voltado? Se tivesse ficado brava para sempre? Então eu teria vivido o resto da vida sabendo que dei a você a educação mais importante que uma mãe pode dar. Que amor sem respeito não é amor de verdade. E teria sido suficiente? Teria sido necessário. Chegamos ao final do dia e Vitória se prepara para ir embora. Nos últimos meses, ela alugou um apartamento pequeno em Copacabana, não porque eu não pagaria um lugar melhor, mas porque quis aprender a viver com o próprio salário. Mãe, amanhã é meu aniversário. 34 anos. Como passou rápido. Eu sei, e queria fazer uma festa, pequena, só algumas pessoas. Você toparia organizar comigo? Que tipo de festa? Simples, na minha casa. Pizza, cerveja, pessoas de verdade. Pessoas de verdade. Não clientes em potencial, não contatos sociais úteis, não figurantes para impressionar. Pessoas que gostam dela por quem ela é, não por quem ela finge ser. Eu adoraria. Na sexta-feira seguinte, estou na sala do apartamento da Vitória, ajudando ela a arrumar as cadeiras para a pequena festa. 15 pessoas confirmaram presença. Colegas de trabalho, alguns clientes que viraram amigos, Margarete Santos e o marido. É uma diferença gritante dos eventos que ela costumava organizar. Nada de decoração cara, nada de menu sofisticado. Mas há algo no ar que nunca senti nas festas anteriores. Autenticidade. Mãe, Vitória aparece na sala segurando uma caixa embrulhada. Seu presente de aniversário. Meu presente? Mas quem está fazendo aniversário é você. Abra. Dentro da caixa, há uma placa pequena de bronze com uma gravação. Cleide Moraes, fundadora e CEO. Moraes em Filha Confecções. Construindo dignidade desde 1990. Para colocar na sua mesa, ela explica. Para que todo mundo que entrar no seu escritório saiba exatamente quem você é. É um presente simples, mas carregado de significado. Porque é o reconhecimento público de algo que ela negou por anos. Que tem orgulho de ser minha filha. Vitória. Não diz nada, só aceita. Os convidados começam a chegar. Margaret Santos traz um vinho e comenta sobre como Vitória está mais bonita e mais jovem trabalhando. 2 colegas da empresa contam histórias engraçadas sobre erros que ela cometeu nas primeiras semanas. E ela ri junto, sem constrangimento. Por volta das 9 da noite, quando a festa está no auge, Vitória pede atenção de todos. Gente,
Queria falar uma coisa. A sala fica quieta. Alguns de vocês sabem que minha vida mudou bastante nos últimos meses, e não foram mudanças fáceis. Ela olha para mim. Passei muito tempo tentando ser uma pessoa que não era, tentando me encaixar em lugares onde tinha que esconder quem eu realmente sou, tentando agradar pessoas que só me aceitavam se eu mentisse sobre minha história. Pausa. Até que minha mãe me ensinou que é melhor ser rejeitada por quem você é do que aceita por quem você não é. Mais algumas pessoas chegaram durante a fala, incluindo Carla, minha secretária, que trouxe o marido e os 2 filhos adolescentes. Então hoje, no meu aniversário de 34 anos, quero agradecer a pessoa que sempre esteve do meu lado, mesmo quando eu não merecia. A pessoa que construiu tudo o que tenho sem pedir nada em troca. A pessoa que me ensinou que dignidade não se negocia. Ela ergue a taça de cerveja. Nada de champanhe francês dessa vez. A minha mãe, Cleide Moraes, a mulher mais forte que eu conheço. Todo mundo bate palmas. É um aplauso pequeno, de 15 pessoas numa sala de apartamento simples. Mas vale mais que os aplausos de 400 convidados no Copacabana Palace, porque vem de pessoas que conhecem nossa história verdadeira. Mais tarde, quando todos já foram embora e estamos lavando a louça juntas, Vitória me faz a pergunta que eu sabia que viria. Mãe, você me perdoa? Vitória, perdão não é algo que você pede uma vez e recebe para sempre. É algo que você constrói todos os dias, através das suas escolhas. E você acha que estou construindo bem? Olho para minha filha, cabelo solto, sem maquiagem elaborada, usando jeans e camiseta simples, secando copos numa cozinha pequena depois de uma festa caseira. E vejo finalmente a pessoa que eu sempre soube que ela poderia ser. Acho que você está se construindo bem. Significa que temos uma chance? Significa que já estamos tendo nossa chance. Todos os dias, há 5 meses. Na semana seguinte, chegou uma carta que encerrou definitivamente um capítulo da nossa vida. Era de Felipe, entregue por portador. Cara Dona Cleide, começava a carta. Sei que as circunstâncias do fim do meu casamento com Vitória foram inusitadas, mas gostaria que soubesse que não guardo ressentimentos. Na verdade, depois de meses refletindo, entendo que a senhora fez o que qualquer mãe faria ao descobrir que estava sendo desrespeitada dessa forma. Espero que Vitória tenha aprendido com essa experiência tanto quanto eu aprendi. Desejo felicidade para vocês 2. Era uma carta madura, de alguém que havia passado meses processando o que realmente aconteceu naquela noite. E mostrava que Felipe, no fundo, sempre soube que o que presenciou não foi um ataque histérico, foi uma lição de dignidade. 2 meses depois, a Moraes em Filha ganhou um prêmio de excelência empresarial da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. A cerimônia foi no mesmo Copacabana Palace onde tudo começou. Dessa vez, chegamos juntas, mãe e filha, no meu Audi A6. Vitória usava um vestido que eu havia feito especialmente para ela. Elegante, sofisticado, mas sem ostentação. O tipo de roupa que mostra classe verdadeira, não riqueza emprestada. Durante a cerimônia, quando chamaram meu nome para receber o prêmio, subi ao palco e olhei para a plateia. Muitas das mesmas pessoas que estavam no casamento 6 meses antes estavam ali, mas agora me olhavam com respeito genuíno. Quando comecei a Moraes em Filha, disse no microfone, meu objetivo era simples: criar um futuro melhor para minha filha. Hoje, entendo que o melhor futuro que pude dar a ela não foi dinheiro ou status. Foi ensinar que nossa história, por mais humilde que seja, é motivo de orgulho, não de vergonha. Na plateia, vi Vitória enxugando os olhos, mas dessa vez eram lágrimas de orgulho, não de constrangimento. Porque verdadeira elegância não está em esconder de onde você veio. Está em honrar quem te trouxe até onde você chegou. Hoje, 1 ano depois daquela noite que mudou tudo, estou no meu escritório lendo uma reportagem sobre a empresa numa revista de negócios. O título é De Costureira a Empresária, a trajetória inspiradora de Cleide Moraes. A matéria conta nossa história completa, desde Madureira até Ipanema, desde a máquina Singer até o faturamento de 5 milhões de reais. Mas o que mais me emociona é a última frase. Cleide Moraes provou que o sucesso mais duradouro vem daqueles que constroem sem esquecer suas raízes e que lideram sem perder sua humanidade. Vitória entra no escritório segurando a mesma revista.
Mãe, você virou capa da revista. Nós viramos, corrijo, porque essa história não é só minha, é nossa. Ela sorri e senta na cadeira em frente à minha mesa. A mesma cadeira onde, 1 ano atrás, veio me pedir uma chance de recomeçar. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Penso por alguns segundos. 1 ano atrás, a resposta seria óbvia. Mudaria tudo. Não deixaria Vitória se envergonhar de mim. Não permitiria que me tratassem como figurante. Não aceitaria migalhas emocionais. Mas hoje, olhando para minha filha, madura, responsável, orgulhosa de nossa história, entendo que às vezes precisamos quebrar para nos reconstruir mais fortes. Não mudaria nada, respondo, porque cada escolha, cada erro, cada dor nos trouxe até aqui. E, mesmo as partes difíceis, especialmente as partes difíceis. Vitória se levanta e vem até meu lado da mesa. Me dá um abraço. Não dos abraços sociais que ela costumava dar, mas um abraço de filha que finalmente entendeu o valor de ter uma mãe como eu. Obrigada, ela sussurra no meu ouvido. Pelo quê? Por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de você. Mães não desistem, respondo. Elas apenas esperam o tempo necessário para que os filhos cresçam. E é assim que essa história termina. Não com um final feliz artificial, mas com algo muito mais valioso. Um final verdadeiro. Porque aprendi que poder real não se herda, se conquista. Que respeito não se compra, se pratica. E que amor sem dignidade não é amor, é dependência emocional. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma costureirinha que virou empresária. Vejo uma mulher que sempre teve valor, mas que precisou aprender a não aceitar nada menos que o reconhecimento desse valor. E se alguém aí fora está passando por algo parecido, sendo desrespeitada por quem deveria te valorizar, sendo tratada como figurante na própria vida, aceitando migalhas emocionais de quem deveria te dar banquete, lembre-se, você não precisa ser perfeita para merecer respeito. Você não precisa esconder sua história para ser aceita. E você nunca, jamais, precisa financiar a própria humilhação. Porque a vida é muito curta para viver como coadjuvante da sua própria história. E você, mais que ninguém, merece ser a protagonista da sua vida. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.